Esse conteúdo que você acompanha diariamente por aqui nunca mais será o mesmo, graças a uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não significa que esse canal chegou ao fim, pelo menos não por enquanto e não no que depender de mim. Mas significa que algumas alterações precisarão ser feitas para garantir a sua sobrevivência. Como você já deve estar sabendo, o STF finalizou na noite dessa quinta-feira o julgamento relacionado a um artigo do Marco Civil da Internet e, com um placar de 8 votos a 3, decidiu que as plataformas digitais deverão ser responsabilizadas civilmente pelo conteúdo publicado pelos seus usuários, mesmo que nenhuma decisão judicial tenha sido tomada anteriormente. Em vez de dizer apenas que isso representa um agravamento na censura já existente no Brasil, eu vou detalhar de que forma isso vai acontecer. Eu li toda a tese formulada pelos ministros do STF e apresentada ontem, e agora eu vou explicar rapidamente o que ela diz e o que isso significa na prática. Vamos partir direto para a parte que interessa. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo. Traduzindo, as plataformas serão responsabilizadas se não removerem imediatamente conteúdos como os descritos a seguir. Vamos então à lista. Primeiro, condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos em 6 artigos do Código Penal enumerados aqui. O que dizem esses artigos? Pouco importa para essa discussão, porque não é a legislação que tem embasado decisões recentes da Suprema Corte, mas a visão dos ministros sobre como as coisas deveriam funcionar. Então é essa visão que deve ser considerada para entender o que acontecerá daqui para frente. E ela é extremamente preocupante. Por que eu digo isso? Porque manifestações pacíficas já foram tratadas como atos antidemocráticos, críticas ao governo já foram tratadas como condutas antidemocráticas, desconfianças em relação aos resultados oficiais de votações foram considerados da mesma forma. Resumindo, trata-se de um conceito absolutamente vago e que, ainda por cima, está sendo completamente distorcido. Ao longo dos últimos anos, testemunhamos inúmeras medidas autoritárias tomadas sob pretexto de proteção à democracia. Com base nisso, fica claro que qualquer coisa pode ser considerada como antidemocrática de acordo com a conveniência para quem tem o poder de tomar decisões. Seguindo adiante na tese, crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. Outro conceito que vem sendo completamente distorcido. Governo, ministros do STF e parte da imprensa chamaram as depredações praticadas no 8 de janeiro de terrorismo. No entanto, essas mesmas pessoas não deram o mesmo nome para manifestações violentas praticadas em momentos anteriores, principalmente por movimentos de esquerda. Da mesma forma, o governo Lula relutou em classificar como terrorista o massacre praticado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e até hoje não considera o grupo Hamas como terrorista. Esse mesmo governo Lula recusou recentemente a sugestão do governo dos Estados Unidos de classificar facções brasileiras como PCC e Comando Vermelho, que dominam territórios, como terroristas. A alegação foi de que a legislação brasileira não permite esse enquadramento. Isso é verdade. No entanto, foi apresentado um novo projeto no Congresso para alterar essa legislação e permitir esse enquadramento. O governo Lula se opõe a essa alteração. E a desculpa agora é de que essas facções se aproveitariam desse rótulo para reforçar o seu domínio. Diante de tudo isso, fica claro que o conceito de terrorismo é utilizado no Brasil de forma exclusivamente política. Seguindo adiante na tese, crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Com este ponto aqui eu concordo plenamente. Vamos adiante. Incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas. Mais um item muito perigoso. Recentemente o STJ tomou, por exemplo, uma decisão em um caso específico indicando que não há crime de racismo se a ofensa for praticada por uma pessoa negra contra uma pessoa branca. Isso por si só já deixa muito claro que há pesos diferentes nos dois lados da balança. Outro caso recente foi o da cantora Cláudia Leite, que simplesmente trocou Iemanjá por Yeshua em uma música e virou alvo do Ministério Público sob a acusação de preconceito religioso. Mas eu ainda vou além.
Quem é que define, por exemplo, o que é uma conduta homofóbica ou transfóbica? Eu já critiquei várias vezes o trabalho de Erika Hilton, por exemplo, como nessa semana, por conta do caso dos maquiadores que foram contratados por ela como assessores. O que me garante que algum juiz não possa considerar isso como transfobia, se estamos em um país onde um humorista foi condenado à prisão por piadas feitas em um show de humor. E o próximo item elencado pelos ministros nessa tese segue essa mesma linha. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Recentemente, a ministra Marina Silva foi criticada pelo seu trabalho em uma comissão do Senado e imediatamente o pessoal da esquerda surgiu com a narrativa de que foram ataques misóginos. Ironicamente, em 2019, o ministro Paulo Guedes foi chamado de tchutchuca em uma comissão no Congresso, mas isso não gerou revolta nenhuma. Da mesma forma, há incontáveis publicações de feministas nas redes sociais dizendo que os homens nem deveriam existir, só que isso também não gera revolta nessas pessoas. Agora eu pergunto, o que garante que qualquer crítica que eu faça ao trabalho ou a uma ação específica de uma mulher não vai fazer com que um juiz interprete como misoginia, só pelo fato da pessoa criticada ser mulher? Enfim, a tese ainda elenca mais 2 itens: crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes. E por último, tráfico de pessoas. Com esses 2 últimos eu também concordo plenamente. Só que ainda tem mais um trecho dessa tese que eu preciso destacar aqui. Veja só, a existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nessa hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Isso aqui não significa que os ministros do Supremo estão sendo bonzinhos com as plataformas. Pelo contrário, isso sinaliza que eles não querem que as redes sociais removam publicações específicas. Eles querem que haja um controle generalizado do discurso, tanto que essa mesma tese fala em adoção de medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos. Ou seja, trata-se de uma clara intenção de aplicação de uma censura prévia. E com base nos itens elencados pelos próprios ministros e no histórico de decisões tomadas por eles, o principal alvo é o discurso político de quem se opõe ao que está sendo imposto hoje no país. Na prática, essa tese legitima aquilo que já tem sido feito por Alexandre de Moraes há muito tempo. Em outras palavras, haverá uma multiplicação de Alexandres de Moraes a partir de agora neste país. Diante disso, não me resta outra opção senão fazer algumas alterações no meu conteúdo. Ele não deixará de ser produzido, não deixará de ser publicado, mas, por questão de segurança, o processo de filtragem daquilo que sai do papel e vai para o ar terá de ser ainda mais rigoroso do que é hoje. Agora, nem tudo está perdido. Ou como dizem os gaúchos, não tá morto quem peleia. No final da noite de ontem, uma das principais militantes dentro da Globo News, Natuza Neri, que sempre tem informações do STF diretamente da fonte, revelou qual é hoje o maior medo dos ministros da Suprema Corte. Veja só. Que segundo a nossa Mariângela Mu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam para um lado ou que pensam de uma forma saiam, e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros, para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Traduzindo, o maior medo que os ministros têm
é de nós, cidadãos brasileiros, por conta do poder de decisão que nós temos. Para que isso valha, obviamente, precisamos lutar constantemente por uma transparência cada vez maior, como, por exemplo, a implantação do voto impresso. E ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal e a decisão de ontem, outra militante da Globo News, Daniela Lima, que também tem informações dos bastidores do STF vindas diretamente dos ministros, revelou hoje, no final da manhã, o que aconteceu no almoço privado promovido por Barroso para discutir sobre essa tese que seria apresentada algumas horas depois. O relato é um pouco longo, mas eu garanto que vale a pena prestar atenção em cada detalhe dessa história. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu, que sou eu, não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim. Como relatava o Felipe, 8-3, mas teve bate-boca, discussão, altercação
acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, está há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Eu sinceramente fiquei sem palavras. Dessa vez, eu vou deixar para que você, que assistiu até aqui, descreva a sua visão sobre o almoço aqui nos comentários.